Bem, gente, boa tarde a todos. Estão conseguindo me ouvir? Professor, tudo bem? Eu sou Priscila, gente, eu sou R4. Vai? Pode começar, pessoal? Boa tarde a todos, gente. Eu sou Priscila, sou R4 de terapia intensiva aqui da casa. E hoje o Journal Club vai falar desse artigo publicado recentemente, em maio desse ano, no The Lancet. E é um estudo prospectivo que fala a respeito dos efeitos da mudança da legislação, da relação da equipe de enfermagem e paciente, com relação aos desfechos clínicos e a própria equipe de enfermagem. Só que antes de falar, de fato, do estudo, acho que vale a pena a gente entender alguns conceitos, entender o enredo no qual o tema se insere. A gente entende, a gente sabe que a melhora da assistência à saúde, ela está relacionada a melhores desfechos clínicos. Inclusive, remonta o primórdio da terapia intensiva, com Florence Nightingale, provando que a avaliação, a estratificação de risco e o ajuste do cuidado conforme a gravidade dos pacientes está relacionado a maiores taxas de sobrevivência dos soldados feridos. Então, a gente entende isso, ao longo dos anos foram surgindo estudos que relacionassem essas duas variáveis, só que, ainda assim, existe uma política, não existe uma política pública que, de fato, vise essa estratégia de divisão de recursos ou tipo de recursos humanos em enfermagem. Então, surgiram várias iniciativas ao longo dos anos, entre eles a criação do consórcio desse Registered Nurse Forecasting, que resultou na criação ou na publicação desse estudo, esse RN Forecast, publicado em 2011, que é assim, um dos maiores trabalhos da força de trabalho de enfermagem na Europa. E esse trabalho, assim, de desenho, eu não trouxe tantas informações, mas o trabalho é bem legal, porque ele tem o banco de dados, os dados que eles coletam e que eles analisam, são de vários métodos. Então, assim, tanto bancos de dados, eles fizeram surveys, eles tiveram os dados institucionais, tipo, das instituições oficiais, e, assim, eles conseguiram trazer as informações da própria equipe de enfermagem através desses inquéritos eletrônicos, o que trouxe mais para a realidade o que, de fato, eles vivem nesses turnos, o que, de fato, eles têm de trabalho. E a sacada desse trabalho foi que, por recursos estatísticos, eles conseguiram criar métodos de previsão inovadores. Então, eles conseguiram dar sentido aos dados. Eles conseguiram associar as hipóteses a uma comprovação de que, tipo, olha, isso está certo, isso tem algum respaldo científico, isso tem alguma comprovação estatística. E um dos derivados desse trabalho foi esse estudo, publicado em 2014, que fala que para cada paciente adicionado à carga de trabalho do enfermeiro, isso corresponde a um acréscimo de 7% na taxa de mortalidade de 30 dias dos pacientes. Assim como, se a gente consegue aumentar 10% da graduação da equipe de enfermagem, e por equipe de enfermagem, entendam, tanto os profissionais que são bacharéis em enfermagem, no caso, no nível superior, quanto aqueles que têm nível técnico, mas estão sob a supervisão desses profissionais com nível superior. A melhor formação técnico-científica também gera uma redução desse índice, do índice de mortalidade dos pacientes. Então, a gente sabe, olha, tem benefício. Só que a maioria dos estudos, muito mais na literatura norte-americana, são transversais. A gente sabe que, por nível de evidência, tem um menor nível de evidência do que estudos prospectivos. Até que em 2016, surgiu uma oportunidade de se estudar, esse antes e depois, porque houve uma implementação nesse Queensland, um estado da Austrália, a implementação de uma legislação que estipulou uma proporção mínima da relação de enfermeiros e pacientes. E aí deu origem a esse estudo que vos falo agora. A forma tradicional da gente apresentar o trabalho de pico não fez tanto sentido para mim, então eu apresentei um pouquinho diferente.
Seguinte, do desenho do estudo, a gente tem que esse estudo é um quase experimental, então ele não foi desenhado, a intervenção não foi estimada pelos pesquisadores, mas eles conseguiram medir o efeito da intervenção, que foi uma intervenção política, foi essa legislação, e eles compararam o grupo de intervenção, que foram os hospitais sujeitos a essa nova legislação, dessa proporção da relação de pacientes e enfermeiros, e o controle foram o grupo de hospitais que os pesquisadores escolheram de forma, entre aspas, a parear ou deixar características semelhantes entre os pacientes para conseguir comparar os dois grupos. Então, de intervenção do governo que escolheu e o controle os outros hospitais para fazer essa comparação. Esses dados, então, foram colhidos ou mensurados em 2 momentos, ou seja, antes da intervenção, da implementação da legislação, que foi entre 2015 a 2016, e 2 anos pós-implementação, que foi em 2018. Eles compararam os dados desses 2 hospitais, tentando comparar, em caso, entre aspas, parear perfis semelhantes. Os dados foram colhidos tanto dos profissionais de enfermagem por dados oficiais, ou seja, da instituição, do governo, e também através de surveys. Então, eles mandaram questionários eletrônicos e esperaram essas respostas e conseguiram ver o que, na realidade, se aplica ao sistema de trabalho dos hospitais. E uma coisa deles é que tentaram pegar exclusivamente os profissionais que estavam relacionados ao cuidado, no caso do paciente, porque pegando os outros que estavam mais ligados a um papel administrativo, seria superestimado. Então, a gente queria, no caso, só pegar aqueles que realmente cuidavam do paciente. Os pacientes estudados eram esses adultos internados nos hospitais de Queensland, especificamente da enfermaria cirúrgica, tanto porque era o alvo dessa legislação, quanto porque era mais fácil comparar entre os hospitais essa variável especificamente. As perguntas que o estudo se propôs a responder era se havia diferença entre as equipes de enfermagem entre os hospitais, os que se submeteram e os que não se submeteram à intervenção, se, ao longo desse tempo, haveria diferença de fato dos desfechos clínicos nos hospitais pela intervenção, e se esse desfecho clínico estaria associado às mudanças que houve da equipe de enfermagem. Para fazer isso, eles avaliaram 3 desfechos: a mortalidade dos pacientes em 30 dias, a readmissão em 7 dias e o tempo de permanência do paciente. Com relação às coletas de dados, foi utilizado o banco próprio dos pacientes internados nos hospitais do estado, e assim, as características, obviamente, demográficas, os diagnósticos, as comorbidades e os status de alta. Por analisar o desfecho de mortalidade, esse banco de dados estava linkado ao registro de óbito, então o óbito do paciente, independente de estar ou não internado, nesse intervalo de 30 dias. Os surveys foram, então, realizados em 2 momentos. No primeiro momento, quase 27 mil questionários, e houve a resposta, então, de um pouco mais de 32% desses e-mails. E no segundo momento, um pouco mais de 30 mil e-mails enviados, e a resposta de mais de 27%. Isso foi maior do que ao encontrado nos surveys realizados nos Estados Unidos, e eles consideraram um número adequado, suficiente para conseguir fornecer estimativas confiáveis nas análises estatísticas dele. E eles estipularam, apesar de não ter um número exatamente, mas eles calcularam que, a partir de 10 respostas para cada hospital, isso corresponderia a um número confiável para fazer essas estimativas. Análise estatísticas de fato. Eles fizeram um baseline. As medidas que eles usaram para serem avaliadas era a média de proporção entre enfermeiros e pacientes em cada turno. Então, assim, independente de se no horário do almoço tem menos enfermeiros para paciente, mas por turno, essa média teria que ser estimada, configurada. E uma medida especial que eles usaram foi essa razão de número de pacientes por enfermeiro, porque isso permitiu que eles calculassem o efeito de adição de cada paciente para a carga de trabalho do enfermeiro e estabelecer um resultado para isso. Eles fizeram essas estimativas de frequência por modelos de regressão logística de interceptação aleatória multinível, que eu particularmente não vou saber explicar para vocês, mas eu acho que o professor no final consegue explicar. E, com isso, eles conseguiram predizer ou calcular se houve essa mudança na equipe, de fato, pela intervenção,
se essa mudança tinha relação com a evolução dos pacientes, ou os desfechos, e conseguiram estimar também o contrafactual, ou seja, o que teria acontecido se não houvesse essa intervenção. Eles também conseguiram, pelo modelo de regressão binomial negativa truncada em zero, conseguiram estabelecer medidas de efeito, então estabeleceram o odds ratio para mortalidade em reinternação, e esse IRR para tempo de internação hospitalar. Nisso, eles conseguiram estabelecer se havia essa diferença entre os dois hospitais, os dois grupos, o da intervenção e o controle, e posteriormente eles fizeram os ajustes para tipo de hospital, para as características dos pacientes, com relação a risco, a score de gravidade, score de comorbidade, e assim poder ajustar melhor para a gravidade de cada paciente e os resultados, os desfechos. Aqui é o baseline, eles colocaram os dois grupos, então os hospitais que é o grupo de controle e o grupo de intervenção, em dois momentos, antes e pós-implementação. No primeiro momento, eles conseguiram dados de um pouco mais de 230 mil pacientes, e no segundo momento, um pouco mais de 257 mil. E o que acontece? Todos os 28 hospitais desse grupo controle tinham menos que 500 leitos, e desses 27 hospitais do grupo intervenção, tinham mais de 500 leitos. Então, assim, por serem escolhidos pelo governo, talvez esses hospitais tivessem mais recursos e fossem, de fato, maiores. Mas, assim, isso não foi considerado tão importante, no final das contas, para as análises. E o que a gente pode perceber é que são grupos muito, muito semelhantes, tanto com relação aos grupos de o controle e intervenção, quanto com relação ao tempo, antes e pós-implementação. Talvez um pouco mais de jovens nos hospitais de intervenção e um pouco mais de doenças cardíacas nos hospitais de intervenção e de complicações por diabetes. Mas o restante, assim, basicamente muito semelhante. Aqui, eles colocam a relação dos desfechos e com relação aos dois hospitais antes e pós-implementação. O que a gente percebe é, se a gente vê a mortalidade em 30 dias, por mais que no grupo de intervenção seja maior do que no grupo controle, a gente vê que houve uma tendência à queda, desde o momento zero até 2 anos pós-implementação. Com relação à readmissão, por mais que seja também maior, houve uma tendência a um aumento, mas muito menos pronunciado no grupo intervenção do que no grupo controle. No tempo de internação, a gente vê que houve uma melhora, e essa queda do baseline para pós-implementação foi mais pronunciada no grupo intervenção. Com relação à equipe de enfermagem, já era maior desde o início do grupo intervenção, e houve uma queda nos dois grupos. Aqui eles colocaram medidas de associação, então o odds ratio e esse IRR para o tempo de internação. Quando eles comparam o grupo de intervenção e o grupo controle, eles percebem que 34% a chance maior de mortalidade é de 34% no grupo de intervenção. E pós a implementação, a gente vê que cai muito mais. Então, há um risco menor de 19% de risco de óbito pós-implementação, o que sugere que essa medida teve um efeito benéfico na mortalidade. Quando a gente vê em readmissão, não houve diferença, então, ao longo do tempo, no grupo intervenção, e houve um pequeno aumento no grupo controle, mas, assim, tanto P não tem significância estatística. E, com relação ao tempo de internação, a gente vê que já era menor no grupo de intervenção, e ele tende a diminuir, e diminuir mais no grupo de intervenção do que no grupo controle. Quando eles pegam apenas a equipe de enfermagem, para conseguir analisar isso, eles pegaram os dados dos surveys e tiveram informações mais exatas da prática, o que de fato acontece nos turnos, eles conseguiram ter dados de 31 hospitais. Perceberam que antes da implementação, cerca de 30 hospitais tinham a relação paciente por enfermeiro maior que 4,6. E pós-implementação, esse número diminuiu. Então, eles tinham agora 21 hospitais que tinham essa relação ou mais que esse número.
E quando eles pegam apenas com relação à equipe de enfermagem, a medida de efeito que eles colocam, a única que realmente faz sentido e que tem, assim, que tem um poder estatístico, tem um peso significativo, é o tempo de internação hospitalar. A gente vê que é menor no grupo de intervenção e pós-implementação continua menor com um P menor que 0,001, que parece realmente ter importância e ter comprovação estatística para isso. E se a gente diminui um paciente por enfermeiro, no caso, essa relação, a cada paciente que se reduz nesse cuidado, na carga de trabalho de enfermeiro, a gente vê que há uma melhora de todos os níveis, tanto na mortalidade, na readmissão e no tempo de internação. Então, parece fazer sentido a gente conseguir adequar ou diminuir essa relação ou aumentar a equipe de trabalho de enfermagem que lida com o cuidado dos pacientes. De impacto econômico, eles conseguiram estimar e calcular que, pela intervenção, eles preveniram mais de 145 mortes, eles conseguiram evitar mais de 255 readmissões, e isso daria um total de quase 30 mil dias de internação. Somando tudo, e assim, eu não coloquei o valor exato, mas assim, para vocês terem ideia, o custo economizado com a intervenção equivale a mais que o dobro do custo necessário para manter aquela equipe durante 2 anos. Então, assim, tem também um impacto econômico, além do próprio benefício para os pacientes. De considerações finais, a gente entende que, assim, é prospectivo, mas, assim, é a partir de dados, né, é um estudo quase experimental, então nem tudo foi desenhado ou feito para, de fato, mensurar aquilo ali. Não foi um estudo controlado, mas ele tem mais poder do que a maioria dos estudos observacionais prévios. Ele tentou diminuir essa interferência da tendência natural dos estudos antes e depois, então há uma melhora da assistência, mas por métodos estatísticos eles tentaram diminuir, assim como também tentaram reduzir esse impacto da falta de randomização e de pareamento. Tá? Como o estudo se baseou numa intervenção na prática, a gente consegue entender que é viável a mudança dessa política e que os resultados eles abrem espaço para que hajam novas jurisdições que consigam debater essas proporções mínimas da relação de enfermeiro para paciente. Como conclusão final, acho que, assim, independente do estudo, a minha percepção já era de que vale a pena e faz sentido a gente estimular políticas públicas que consigam valorizar os profissionais de enfermagem, porque a gente sabe que melhorando essa relação de trabalho, a gente também melhora melhora o impacto e melhora os desfechos clínicos dos pacientes, independente do estudo. É isso.
Aí o balanço correlacionado à mortalidade ou a esses três fatores correlacionados? Por exemplo, se você pegou os SAPs, você pela semana, provavelmente esses pacientes tiveram um balanço talvez mais positivo também, você quer ver se isso correlaciona com realmente quem morreu mais ou os dados que morreram dele. Ao fazer isso todo o primeiro, isso é também. Mas isso considerava tipo assim, um resultado meio que eles não diferenciaram. Eles só falaram assim, o que eu entendi foi que eles respondiam ou atingiam se quer ou não. E sim ou não, e aí estava com mais de nada.
e não só perguntar para o muito interessante que interessa, de fato, é isso, né? Quantos pacientes você ficou essa noite, ou esse dia? Diferente de pedir para a gestão, viu quantos vocês têm aí? Aí entra o enfermeiro que cuida da escala, enfermaria, episódio da gente comprar da enfermagem, não é tão grande como não tem estudo. Imagina se tivesse alguma coisa parecida assim. Talvez a gente tivesse até mais. Até a contratação. Eu acho que até a taxa. Para dormir, a gente chegava no momento de uma UTI, uma enfermeira, botando 3, 6, 2, na conta. Tem muito residente de gosta mais, eles são muito mais de aparelho, muito mais
E outra coisa, a carga, eu não sei como é que ela estuda, mas não tem esses turnos de 12 horas seguidas de mais. Sempre tem um dia onde faz e eles se noite. Eles têm uma carga deles bem diferente. Uma das possibilidades combinando com a parte acadêmica, assim, sempre teve um serviço lá, muita coisa. Tem muita gente que trabalha em questão de cuidado, de qualidade, de atendimento com paciente, porque ele é acreditado, né? Então, tem que fazer na política, é difícil mais, né? Da questão de cuidado de dados de segurança, de cuidado muito mais. Então, eu tive muita dificuldade com o meu contato com ele, porque ele tem muita necessidade de pesquisa. Mas é bem forte. Essa diferença entre qualidade de serviço é muito em relação ao funcionamento público brasileiro. Porque o funcionário público ele é mal remunerado e não é estimulado a se desenvolver. Muito estimulado. Então, assim, é bem difícil para ela também. Você só vai vir aqui, fazer trabalho, pronto. Se você não é estimulado, pronto. Como territorial. Aí é muito menos comum. Aí depende muito mais do profissional. Você saber que aquela pessoa seja treinada, ou automotivada o suficiente. É muito mais difícil. Em gerais, o serviço depende de todos os profissionais. Isso que acontece, infelizmente. Acaba caindo a qualidade, sabe? Acontecendo quando começou os primeiros casos. E aí eles já viram meio de área emergencial, leitos que eles tiveram assim, quase 60 leitos de clínica. Subia para foram leitos secretários. Alguns lugares que teve enfermaria no prédio novo, tiraram eles. Mas eu queria ser o que de fato, eles tiveram muito dinheiro e eles esperaram muito obra e eles. Mas a contratação de pessoal, assim, foi assim, muita gente estava na sala, nas imagens, eles assim, de quais mais aumentou muito nesses dois. Então, assim, nessa proporção que a gente tinha esses dois, instrumentos para cada dois isso também a gente perdeu ano passado, completamente.
acho que não é diferente da atenção também. Existe uma longa dificuldade de personagem também. Então, tem que criar os mesmos enfermeiros e técnicos de dia, de tarde e de noite variava, mas era sempre assim. Então, segunda a sexta da manhã era sempre o mesmo enfermeiro, ou enfermeira, os mesmos técnicos, de tarde, a mesma coisa, sempre a mesma de tarde. Então, era bem difícil. Não sei, sinceramente, não sei como é que está agora. É absolutamente difícil. Isso é uma coisa que eles estão não abrindo logo no momento, mesmo com de novas, estão encarregados. Isso acho que é bem diferente disso, porque às vezes falta mais parte da equipe também. Às vezes tem essa disponibilidade de todos os dias, a mesma equipe médica, eu acho que faz falta. Então, eu não consigo sentir parte desse mas acho que assim foi abriu a edição poderia, como a gente poderia, aí eu bastante trabalho social. Não sei exatamente o que é, mas eu me lembro muito dessa. Não, eu lembro de várias oficinas de corona, e assim, organizadas pelas instituições. Em março, abril, já tinha toda semana umas 4 turmas de oficina de corona para treinar todos os profissionais de nova. Deve ter tido alguns outros trabalhos que teve um treinamento forte de mais em Etna. Assim, lá Etna tem muito poucos, geralmente não falta máximo 2, 3 técnicas trabalhando ao mesmo tempo, tem uma UTI só disso. Teve uma equipe de enfermagem treinada só para isso. Enfermagem só para bastante isso. Todo o jeito era muito raro, e agora ainda raro, mas são dois para mais para as pessoas. Eu acho que isso é um papel mais centrado para fazer então, tanto para lá, tanto para a gente vê assim, bom, o que é debatido? Será que vale a pena colocar F no stop de campanha para todo mundo, mas a gente não vê as pequenas coisas que realmente são mais importantes. Então, eu acho que a gente não precisa sobre isso, produção, talvez. Não sei se é uma percepção, mas assim, hoje está muito mais treinamento de como preencher o formulário do que trabalhar para os grupos mais burocráticos do que no cuidado mesmo do paciente. Então, assim, é mapear dados. Ela fez lavagem de mão. Mas a lavagem de mão para a mesma coisa. Quando a gente vem aqui, institucional, você não tem. Mas você tinha que não. E na hora de
É um serviço que é intensiva, e aí todos os leitos que são da nossa rede, para isso da tecnologia. Mas não existe leis especializados, eles não falam mais como um vídeo institucional, assim, muito paralisação, o ato de TAD, tem que fazer mensalmente, EAD, senão tipo, bloqueia o território, não pode está com o EAD atrasado de produção, sei lá, e serviço. Fazer isso, pode comprar. Então, aí acho que mais pegar isso, que lançar várias maneiras para que não tenha seriedade. Eu acho que a alimentação então, por exemplo, a gestão, a tendência, lá no Secretaria de Estratégia, logo imediatamente antes de começar a pandemia, a gestão mudou para fazer uma gestão de serviço. Então, o presidente, o diretor-geral da sala, e aí era muito mais fácil falar sobre no momento que ele aumentou a lei do UTI para a Covid, e aí começou a vir gente no interior do Paraná, técnico de enfermagem, que nunca tinha visto uma bomba de infusão contínua, eles colocaram meropenente ali e tal. E aí deu certo com uma diretora de enfermagem geral e eles testaram esse serviço. E aí eles acabando muito ideias, então acho que a gente bateu o enfermeiro, estava com o técnico de enfermagem fazendo rotina. Então, acabou o enfermeiro, e pegou o melhor enfermeiro que a gente tinha para fazer a educação. Foi muito bom, mas eu acho que a gente só conseguiu fazer isso porque a gente tinha uma enfermagem empoderada. Porque talvez se o diretor-geral fosse médico, ia valorizar a esse ponto. Então, eu acho que também tem que mudar a cultura e dar mais.
Não,